noite a todos, é uma alegria, uma satisfação estarmos mais uma oportunidade para transmitir o programa Boa Noite com Deus. Esse programa que vai ao ar todos os sábados às 22 horas pela rádio Mais Alegria 1060M. E é com prazer que eu agradeço a sua audiência para estar conosco nesse momento até às 22 horas. Hoje, um sábado, está a temperatura um tanto baixa, né? Friozinho, pela tarde deu sol, estava bem agradável, né? E agora novamente esfriou. E por certo amanhã teremos um dia ensolarado. É com alegria que viemos nesta noite para falarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Para falarmos de Deus, para falarmos de amor, falarmos de paz. O homem precisa andar em paz. Precisa andar em comunhão com Deus. A melhor coisa que o homem faz é ser amigo de Deus, andar com Deus, ter os preceitos de Deus, conhecer os caminhos de Deus e não se afastar dele. Não apenas um dia que você vai na igreja, você vai ou se encontra com alguns amigos e esse dia se torna agradável. Não, o bom é andar com Deus todos os dias, né? É depender de Deus, é contar com Deus para todas as coisas que se faz embaixo do sol, né? Que se faz nesta terra. Esta terra, viver na terra é difícil, mas se Deus estiver com o homem, as coisas se tornam mais fáceis, as coisas se tornam mais agradáveis, faz mais sentido, né? A vida com Deus tem mais sentido, né? Porque aquele que conhece os caminhos de Deus, né? Aquele que conhece a Bíblia, tem alguma coisa para se agarrar, tem uma esperança, né? Para um mundo que não há esperança e que o desamor prevalece, então ter Deus na vida faz toda a diferença. Ter Deus na vida faz o homem se alegrar, faz o homem ter coragem de avançar, né? Ter certeza do dia de amanhã. Quem tem certeza no dia de amanhã? Aquele que conhece a Deus tem certeza do dia de amanhã, né? Aquele que anda com Deus, aquele que espera em Deus, sabe que um dia, como todos, vai partir desta terra. Mas ao partir, saberá que vai encontrar a Deus, né? Vai encontrar o seu lar, né? O lar verdadeiro, aquele que está preparado. Jesus disse, assim que partiu, que ressuscitou e partiu para o céu, vou lhes preparar um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, Jesus foi preparar lugar. Foi preparar lugar para aqueles que creem nele, né? Porque sem crer é impossível agradar a Deus. E sem crer, como poderemos estar com Deus, né? É preciso crer. É preciso crer que Deus existe. É preciso crer que Deus tem algo preparado para aqueles que o amam, né? Se não crer, como irá? Para onde irá? Nem sabe para onde ir. Mas aquele que crê em Deus sabe, tem a certeza que tem um futuro que o espera, né? Um futuro na eternidade, junto com Deus, junto de Deus, com seus anjos e com Jesus. Mas aquele que não tem Deus, aquele que não crê, aquele que não aceitou Jesus, não aceitou Cristo como seu Salvador, como poderá
esperar alguma coisa. Na verdade, o homem que não conhece a Deus tem uma grande incerteza de tudo, do futuro por vir, né? É natural, ele não sabe para onde vai. Mas se você conhecer a Deus, conhecer a Cristo, ler a palavra, ler a Bíblia, saberá que há um Deus esperando, saberá que há um Deus preparando uma casa verdadeira para aqueles que o amam habitar. Eu quero ler um trecho da Bíblia que também é conhecido, mas que é sempre bom lermos, né? Porque Jesus não foi por acaso que ele veio à terra. Jesus já foi profetizado, ou seja, havia uma promessa de Deus, né? E já havia uma profecia dizendo que ele viria. E no tempo certo, ele veio. Escreveu o profeta Isaías assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, meus amigos, meus amados irmãos, aqui está a profecia de Isaías, relatando o sofrimento vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta profecia é antes da vinda de Jesus, bem antes, há 500 anos aproximadamente, que o profeta, profetizava o sofrimento de Jesus, que haveria de acontecer na cruz do Calvário. E, como profetizado, foi cumprido. Jesus foi levado perante os seus tosqueadores como ovelha muda, não abriu a sua boca. Olhávamos para ele, olhando para Jesus, naquele sofrimento, e ninguém dava nada. Era homem de dores, era grande sofrimento, grande angústia. Jesus sofreu tal castigo que é indescritível. Não se tem por palavras poder
expressar o que Jesus passou naquela noite fria, diante de seus acusadores e o castigo que lhe imprimiram. Ele não merecia. Nada havia feito para ter tamanho castigo, para ter tamanho sofrimento. Ele mesmo nada tinha feito, mas precisava ele passar por isso para salvar a mim e a você. Esse era o propósito de Jesus. Ele estava passando aquela triste noite de dificuldade, de sofrimento e angústia, para nos trazer o caminho para Deus. O homem não poderia chegar diante de Deus. Não haveria condição dele chegar a Deus. Ele era considerado inimigo de Deus. Ele não tinha direito a entrar no céu. Não tinha direito a viver na eternidade com Deus. Ele estava excluído do plano de Deus. Mas Jesus, de grande misericórdia e amor pela humanidade, resolveu e decidiu passar por isso. Passar por todo este sofrimento na cruz do Calvário para salvar aqueles que haviam se perdido. E a humanidade estava perdida. A humanidade estava afastada de Deus para sempre. A humanidade estava em pecado, inimiga de Deus, pois o que nos afasta de Deus é o pecado. O homem, na condição natural que está, não tem condições de se permanecer na presença de Deus. Tanto é que ele não pode ver a Deus, e Deus não pode aparecer para ele, pois em pecado ele simplesmente não subsistiria diante de Deus, ele derreteria. Em pecado não podemos estar na presença de Deus. É preciso que Jesus o intervenha. E Jesus fez isso. Jesus já fez isso, já interviu e deu a condição de eu e você chegar-se a Deus. Agora tem um caminho aberto, um caminho preparado para se chegar a Deus. Não há outro caminho. Muitos dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Da forma que estamos falando, não é verdade. A salvação para estarmos com o direito a chegarmos diante de Deus, é preciso de Jesus. Só existe um que intervém entre homem e Deus, é Jesus. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Sem Jesus, não temos condições de chegar-se a Deus, nem conhecermos os planos de Deus. Para lermos a Bíblia e termos conhecimento para entendê-la, é preciso crer em Jesus, é preciso crer em Cristo. Senão, a palavra deste livro, a Bíblia, não faz sentido. A pessoa não entende uma coisa, mas não entende outra. Não faz sentido. É um plano divino, é um plano espiritual que está contido na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, é uma só narrativa, um só propósito de resgatar o homem para Deus. Isso é o que está na Bíblia. E para ler e compreender, precisamos crer.
crer em Cristo, crer em Jesus. Do contrário, lemos e não entendemos. Como vamos entender uma profecia como esta, que acabei de ler, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que cita e relata como profecia o que haveria de acontecer, o sofrimento do Senhor Jesus. O homem natural, lendo, não entende. É preciso que ele creia em Cristo, creia no plano de salvação, creia em Deus. Quando ele coloca seu coração voltado para Deus e creia nesta palavra, então ele começa a entender como Deus age, como Deus quer que o homem se comporte. Aí ele vai entender que Deus está junto, Deus está nesta terra, está agindo. Deus não abandonou a humanidade. Diz a palavra que Deus trabalha dia e noite para resgatar o homem, né? Para que o homem encontre o caminho para Deus, para os céus. E às vezes o homem invariavelmente o homem não entende, né? E acaba até falando que Deus não existe, né? Que não pode entender que Deus está agindo em prol da humanidade, em prol do homem. Ele não pode entender isso. É porque o coração deste homem não está ainda voltado para Deus. Quando o homem volta-se para Deus, começa a entender o plano de Deus, o plano de salvação, o plano que o leva, o plano que Deus fez para levar o homem aos céus, para resgatar o homem à condição de que ele tinha ainda no princípio da criação. Quando Deus criou o homem, o último que Deus criou foi o homem para estar nesta terra. E não lendo a Bíblia, observa-se que não se trata dos bilhões e bilhões de anos, como a ciência fala, muitos falam por aí. O homem está na terra, não é tanto tempo assim. E ele foi colocado na terra, o homem, para adorar a Deus, para viver com Deus. Mas o homem pecou, o primeiro pecou, e aí todos pecaram com ele. O pecado veio sobre a terra, e daí Deus não pôde mais estar com o homem todos os dias, estar presente, né? Mas o plano de Deus para resgatar o homem foi refeito, e agora nós temos Cristo, então, para nos levar diante de Deus. E agora numa condição melhor. Agora nós vamos estar aonde está o trono de Deus. Vamos estar nos céus, estar nas mesmas condições de que os anjos de Deus estão, né? Em espírito. Somos criaturas espirituais. Apenas habitamos neste corpo material, mas ao passar esta fase, nesta terra, passaremos para uma nova fase agora, junto com Deus. Essa é o grande dia, essa é a grande expectativa da humanidade, daqueles que haverão de herdar a salvação. E você pode se juntar a nós para estar também naquele dia diante de Deus para uma grande festa nos céus. Nós vamos ouvir uma música e depois continuaremos ainda com a palavra de Deus. Esse vento vai passar, esse vento vai passar,
Jesus vai aparecer, o milagre vai fazer, esse vento vai passar, esse vento vai passar, esse vento vai passar. Jesus vai te socorrer, logo vai amanhecer, esse vento vai passar. O que aconteceu contigo? Porque tem chorado tanto assim? Onde foi parar o brilho que em seus olhos se podia ver? Muita gente te abandonou, o seu coração quase parou, mas o verdadeiro amigo hoje vai falar contigo e acalmar essa dor. Esse vento vai passar, esse vento vai passar. Jesus vai aparecer, o milagre vai fazer, esse vento vai passar, esse vento vai passar, esse vento vai passar. Jesus vai te socorrer, logo vai amanhecer, esse vento vai passar. Seus olhos se podia ver, muita gente te abandonou, o seu coração quase parou, mas o verdadeiro amigo hoje vai falar contigo e acalmar essa dor. Esse vento vai passar, vai passar. Esse vento vai passar, vai. Jesus vai aparecer, o milagre vai fazer. Esse vento vai passar, esse vento vai passar, esse vento vai passar. Jesus vai aparecer, um milagre vai fazer, esse vento vai passar. Muito bem. Eu quero falar também a respeito dos discípulos de Jesus. Depois que você aceitou Jesus, passa a ser um discípulo de Jesus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Os discípulos são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Louvado seja Deus. Eis os versículos que se encontram no Evangelho segundo São Mateus, falando que os discípulos, aqueles que haverão de aceitar a Jesus, que serem aqueles que se dizem os crentes, um discípulo de Jesus. Ele diz que o discípulo de Jesus é o sal da terra. E diz que o discípulo de Jesus é a luz do mundo. Verdadeiramente, ele diz como pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Porque uma cidade edificada sobre um monte, todos de baixo olhando para este monte vão ver esta cidade, vão ver esta casa que foi edificada sobre o monte. Assim é um crente. E agora falo diretamente para aqueles que já servem a Cristo, aqueles que já caminham com Jesus. Mas é sempre bom saber, meu irmão, meu amigo, de que aquele que anda com Jesus precisa saber que ele é notado por todos aqueles que creem e por todos aqueles, e mais ainda por aqueles que não creem. Porque um discípulo de Jesus é esperado por aqueles que não creem, o que chamamos de incrédulo. É esperado dele que o crente tenha um bom comportamento, que tenha um bom exemplo, que tenha uma boa palavra, que tenha um bom conselho a dar, que é paciente, é longânimo, tem misericórdia, tem amor pelo próximo. Aquele que serve a Cristo, que conhece a Deus, ele tem misericórdia. Uma das características dele é a misericórdia. Outra característica dele, e a principal, é que tem amor pelas almas e pelo próximo. É bem verdade que vivemos os dias na terra que é difícil ter amor, que o amor está numa luta para prevalecer. Mas o amor prevalece diante do ódio. Isso é certo. Aonde há ódio, será vencido pelo amor. E aonde há amor, há misericórdia. Então, não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte. Por isso que, muitas vezes, um crente é transferido de uma cidade para outra, e lá naquela rua que ele vai estabelecer sua residência, ele fica pensando: mas ninguém me conhece aqui. Ninguém sabe que aqui moro, ninguém dá crédito para mim, ninguém sabe de nada sobre mim. Não é verdade? Assim que você chegou naquela rua, todos ficaram sabendo que ali mora um crente. Ele não te cumprimenta muitas vezes, não te dá bom dia, nem te conhece, faz que não sabe que você ali mora. Mas ele fica esperando a sua ação. Mas ele sabe que ali mora um crente. Não tem como esconder. É como diz a palavra: como vai esconder uma cidade edificada sobre o monte? Então, você,
Aquele que aceitou Cristo é como uma cidade plantada, edificada sobre uma montanha. Todos sabem, todos conhecem, todos veem, e não tem como esconder. Se o crente faz alguma coisa, por mínima que seja, todos ficam sabendo. Por isso, o comportamento de um crente tem que ser exemplar. Tem que ser exemplar em tudo que ele faz, porque ele leva consigo o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus é que tenhamos amor pelo próximo, tenhamos misericórdia, seremos pacíficos, andamos em verdade, não andamos mentindo ou não pagando as contas. É preciso que andamos em retidão, porque todos conhecem um discípulo de Jesus. Não tem como você se esconder, não tem como um crente se esconder. Por onde ele passa, as pessoas o conhecem, as pessoas sabem dele. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e clareia a todos os que se encontram na casa. Assim, um crente, quando está, muitas famílias, em quase todas as famílias, principalmente as famílias brasileiras, tem um crente no meio dela. E ele está ali como luz, luz para clarear a todos que estão na casa. Ele é bem quisto pelos demais membros da família, né? Ele é bem reconhecido. Enfrenta grandes dificuldades, é verdade. Muitas lutas, muitas contradições, muitas vezes tem que se calar, porque ele representa a luz. E aquele que está na luz, as trevas não o prevalecem. Então, por isso que o discípulo de Jesus é considerado aquele que clareia, ilumina toda a casa, ou seja, ilumina toda a família. Ele tem uma palavra para a família, ele tem um conselho, ele sabe, os demais membros da família sabem que ele tem algo a mais a falar, a dizer, a aconselhar. Não importa se não dou muito valor, mas o reconhecimento para um crente não é importante. É importante para o crente que ele saiba trazer a mensagem que tem o caráter de Jesus, mensagem de amor, de paz, de esperança, né, de misericórdia. E assim é feito o discípulo de Jesus. Então, há um conselho que deve ser dado: não se atemorize e nem se entristeça quando em tua família, por vezes, alguém não te compreenda e por vezes te insulta, te renega e você fica triste. Mas tem que continuar, porque você representa a luz naquele meio. E quando a luz está em determinado lugar, quer dizer que as trevas se anulam. Não haverá trevas, mas todos estarão na claridade. Todos receberão o conhecimento de Deus, porque a luz
representa a vida, né? A vida que Jesus trouxe ao homem, a vida que está noticiada lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, que ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida. Isso quer dizer que o homem que não tem Jesus não tem vida. Está morto. Não conhece a Deus. Porque o conhecimento de Deus é vida. A vida que temos sem Deus é uma vida natural. Quando morrermos, não estaremos junto de Deus. E não estar junto de Deus é estar morto. Estar afastado de Deus é o grande sofrimento de um ser. Então, esta vida do qual o evangelista São João registra, no capítulo 1 do seu evangelho, é a vida que Jesus traz aos homens. E essa vida que precisamos ter, essa vida que almejamos por conhecer, por adquirir. E todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador terão direito, nascerão de novo e terão direito a entrar nos céus e serão chamados filhos de Deus. E serão chamados filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas aqueles que aceitaram a Cristo serão chamados filhos de Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, e ainda diz no versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí estão os filhos de Deus, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Não tinham vida, estavam mortos, mortos para Deus. E mortos para Deus é uma grande diferença. Está apenas vivendo neste corpo, mas quando parte daqui, desta terra, fica afastado para sempre de Deus, em tremenda trevas e sofrimento. Por isso, ter vida é ter luz, ter vida é ter Jesus. E a vida estava com Jesus, e quem o aceita passa a ter a vida espiritual. Um homem morto espiritualmente é um homem sem vida, é o que diz a Bíblia, está registrado, e assim é o entendimento. Se o homem não tem vida, é porque não aceitou Jesus, não tem vida espiritual. Como Deus é espírito, como haveremos de nos encontrar com Deus se estamos mortos?
Se o homem está morto, não tem como se encontrar com Deus, que é Espírito. Então Jesus trouxe a vida, e a vida era a luz dos homens. E é esta vida que se comunica na eternidade com Deus. Por isso, eu e você precisamos ter esta vida que Jesus trouxe ao mundo, né? Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. É isso que a Bíblia quer dizer. O homem espiritual, o homem naturalmente, ele não tem vida, como eu disse, ele está morto. Mas se aceita Cristo, passa aquilo que Nicodemos foi buscar quando se encontrou com Jesus, naquele episódio registrado, que Nicodemos, um homem, um doutor da lei em Israel, foi ter com Jesus. E Jesus respondeu para ele: Nicodemos, você não sabe dessas coisas, sendo doutor da lei? Porque é necessário nascer de novo, ele disse para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Então, é isso. É necessário que o homem nasça de novo, nasça agora para ter vida espiritual. Para ter vida capaz de se comunicar com Deus. Porque sem esta vida não há comunicação com Deus. Porque Deus é espírito, né? E a vida espiritual está morta, então não se pode comunicar com Deus. Mas quando se aceita Jesus, então podemos nos comunicar com Deus. E aí entendemos qual é o plano de Deus. Daí vamos entender o que Deus quer, como Deus age, né? Qual é o propósito de Deus para com o homem? Qual é o propósito de Deus nesta terra? O que vai acontecer depois? E o que está acontecendo atualmente no mundo? O homem natural não sabe ao certo do que está acontecendo ao mundo. Não é só corrupção. E por que a corrupção está tão impregnada no mundo? Por que a injustiça está tão impregnada no mundo? Por que há tanto crime, né? Por que há tanta desavença, tanto abandono, tanto sofrimento, angústias? Isso só vai se poder entender se tivermos esta vida do qual acabei de falar. Esta vida espiritual, esta vida que se comunica com Deus e Deus com o homem. Então, aquele que tem vida e se comunica com Deus, ele pode pedir a Deus e pode caminhar junto de Deus e ter a ajuda de Deus. Do contrário, fica o homem natural, que vai depender do seu braço, da sua força, do seu entendimento, da sua sabedoria, da sua influência, do seu dinheiro. E isso é muito efêmero. Isso passa muito rápido. Isso não tem força para vencer as lutas, as dificuldades e para vencer a morte. Por isso, nesta noite você é convidado a conhecer esta vida, conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus. Portanto, nós podemos afirmar que a vida sem Cristo não é vida, é estar morto para Deus e vivendo para o mundo. E o propósito de Deus é que todos venham a aceitar a Cristo como seu Salvador, porque Jesus morreu para resgatar todos, pobres e ricos, doutos e indoutos.
Não importa que você não saiba ler ou escrever, que não tenha dinheiro ou não tenha um lugar para descansar, para dormir. Não importa. Jesus quer resgatar a todos. Aonde você estiver, em que condição estiver, não importa. Basta que você apenas creia e busque a Cristo, que Ele vai resolver os teus problemas. Amém? Nós vamos ouvir mais um hino na sequência e depois continuamos ainda com a palavra de Deus. Um homem está à procura de amor, coberto de tristezas e sofrendo aqui. O vejo carregando um fardo de horror, no rosto a incerteza do que está por vir. A solidão machuca ele, aqui não há ninguém por ele, não. Há um vazio em seu coração. Procura seus deleites para tentar disfarçar a dor que em seu peito sente o seu sofrer. Dinheiro, casa, amigos, nada quer, nem o atrás. Quer logo acabar com isso, ele quer morrer. Só olha para os lados e para trás, vem junto em seu caminho vai Satanás, fazendo de sua vida o que quiser. Porque o desespero se ainda a solução. Se olhares para Cristo verás a luz. Porque tirar a vida é ir pro inferno. Se existe perdão e amor eterno nas mãos do Salvador e Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje muitos vivem nesta triste situação, num beco suicida tentam escapar, e Satanás lhe fala junto ao seu coração. Não adianta procurar solução, não há. Provoca mais uma ferida. Tem amor, não há mais vida. Perdeu a esperança de encontrar a paz. Mas preste atenção, amigo, hoje vou lhe dizer: alguém já deu a vida por você na cruz. A solução não é matar ou deixar de viver, mas é viver nos braços do meu Senhor Jesus. Pois vida com fartura é o Senhor quem dá. É pão, é água pura para saciar a fome de quem sai das trevas para a luz. Porque o desespero se ainda a solução. Se olhares para Cristo verás
essa luz. Porque tirar a vida é ir pro inferno. Se existe perdão e amor eterno nas mãos do Salvador e Senhor Jesus. Porque tirar a vida é ir pro inferno. Se existe perdão e amor eterno nas mãos do Salvador e Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aonde está Jesus, está seguro. Quando Jesus está no seu barco, a tempestade vai ser acalmada. E assim registrou a Bíblia a respeito de Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma passagem também conhecida, né? E eles, de que os discípulos passavam depois de um dia de pregação, eles levavam Jesus para o outro lado do mar. E levanta-se grande tempestade e o vento sopra muito forte. Jesus dorme na popa do barco, descansava, e o vento soprava e o mar se enfurecia grandemente. E os discípulos lutavam agora com as ondas para fazer a travessia. Jesus dormia e os discípulos, apavorados, pensando que iam morrer naquele momento, que o barco ia ser tragado pelo mar. Então eles foram até Jesus e o acordaram. E Jesus despertou e repreendeu os ventos, e o mar se fez em grande calmaria. E ele disse: homens de pouca fé. Meu irmão, meu amigo, aonde está Jesus? A tempestade pode estar muito grande, o mar pode estar enfurecido, e você olha e vê o mar da sua vida, vê a sua vida caminhando em grande sofrimento, em grande tribulação e turbulência. Mas se você tem Jesus no barco, não haverá temor que irá perecer. Com Jesus no barco, tudo irá bem. Com Jesus no barco, sua vida será uma vida
calma e haverá de chegar ao objetivo que você traçar, porque Jesus está contigo. Por isso, os discípulos ali externaram pouca fé. Jesus estava no barco deles, mas eles não criam, eles não tinham fé. Quem sabe você já tem Jesus no teu barco, mas você não consegue se livrar das lutas, das dificuldades. Lutas todos têm, é verdade, né? Mas tem esperança. Aquele que tem fé tem esperança. Sabe que a luta virá, mas vai passar. Sabe que a tempestade se levantará, mas vai passar. Aquele que tem Jesus no barco não se atemoriza. Aquele que tem Jesus no barco terá uma vida plena e haverá de chegar ao objetivo proposto. Por isso, nesta noite, nós convidamos que você venha a chamar Jesus para andar no seu barco, para andar com você na travessia. E com certeza, seu caminho vai ser melhor. Sua luta vai ser vencida. Aceite Cristo como teu Salvador e viverás a vida eterna. Nós estamos chegando ao fim deste programa. Agradecemos a todos que estiveram conosco nesta oportunidade. Convidamos para estarem conosco nesse mesmo horário, às 22 horas, no próximo sábado, para que possamos então aprender mais da palavra de Deus. Queremos desejar-lhes um bom final de semana, um bom domingo, que Deus vos abençoe. Queremos convidá-lo para estar em uma das igrejas evangélicas que, por certo, no seu bairro, na sua rua, tem, para estar ouvindo a palavra de Deus, né? E com ela aceitar Cristo como teu Salvador. Convidamos para estar conosco no próximo sábado, às 22 horas, no canal 1060 da Rádio Mais Alegria. E que Deus os abençoe neste dia e neste final de semana, e que sua vida seja próspera, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e agradecemos, ó Deus. Amém. São tantos problemas e decepções, coração ferido, triste e abatido. Viver tua palavra, meu eu sacrificar, por toda a minha vida vou te